Costura invisível é uma técnica de costura à mão utilizada para unir duas bordas de tecido de forma invisível, como o próprio nome diz. Só que tem um detalhe, você tem que conseguir fazer isso sem acessar o lado avesso da peça. É aí que está o pulo do gato e é por isso que a costura invisível é tão utilizada, seja como acabamento fino para quando você faz as suas próprias roupas ou como um recurso para fazer algum ajuste numa peça que você comprou numa loja e descosturou por acaso. Então continua assistindo esse vídeo que eu vou te ensinar como fazer a costura invisível de forma prática. Eu vou começar então te mostrando 3 exemplos, tá? Aqui eu tenho 3 peças e para que você entenda como é que a costura invisível é necessária. Eu tenho aqui um blazer, digamos que você tenha um blazer aí também, tá? E pelo forro, ó, olha o que a gente tem, a costura completinha da parte interna do blazer, mas digamos que por algum motivo do destino, tá? O forro do seu blazer descosturou assim, ó, tá vendo? Tá vendo que tem essa parte descosturada bem aqui? Às vezes isso acontece. Como é que você vai fazer uma costura à mão aqui, fechando esse forro certinho, sem pegar do outro lado da peça? Porque você não pode passar uma costura aqui em cima para fechar isso daqui. Você tem que fazer uma costura, ó, invisível nesse forro. Esse é o primeiro caso, então, de quando a costura invisível se faz necessária. O segundo caso aqui, eu tenho uma calça. Ó, essa calça fui eu que fiz, costurei ela do zero. E onde é que tá o detalhe da costura invisível aqui, ó? Tá vendo esse cós? Ó, esse é um cós costurado à mão, essa é uma técnica de costura invisível, onde eu monto o cós da minha calça, colocando a bordinha para dentro, sem deixar nenhuma costura aparente aqui do direito, tá? É uma técnica específica para conseguir fazer esse cós bonito, embutido. Olha como é que é a costura interna dessa calça, tá? Mas para conseguir fazer isso, você tem que conseguir, ó, eu tenho aqui um pedaço da costura aberta. Ó, você tem que conseguir fazer a costura à mão, unindo, tá vendo? A borda aqui, sem deixar nenhuma costura atravessada para o lado de cá. E você não consegue fazer isso na máquina de costura, tá? Essa parte você tem que costurar à mão. Esse é o segundo caso. Agora o terceiro caso, tá? De peças, quando a gente tem que utilizar a costura invisível. Esse aqui é um vestido, tá vendo? Imagina que você tenha um vestido, aí também, ó, com um decote bonitão. E aqui, ó, do lado de fora do seu vestido, ó, bem aqui perto do decote, descosturou. É muito comum isso acontecer, ainda mais próximo aqui, ó, do volume do seio. Como é que você faz, então, a união dessa costura? Como é que você faz essa reforma se do lado interno o vestido tem forro, tem aqui uma barbatana, né? Você também não pode costurar por cima. Tem que fazer uma costura bem invisível aqui. E agora que a gente já entendeu os casos, né, onde a costura invisível se faz necessária, a gente vai aprender na prática. Para isso eu coloquei uma linha vermelha na agulha para que vocês vejam com bastante destaque. E nós vamos aprender fechando aqui, ó, o forro do blazer. Tô aqui, ó, com a borda do forro descosturada, tá vendo? Perceba que no início do descosturamento e no final do descosturamento, ó, tá vendo? Eu peguei as próprias linhas originais da costura e dei um nozinho, tá? Em cada um desses fiapos para poder fazer o arremate da costura original. A gente vai pegar esse fiapinho e colocar lá para dentro do forro para ficar escondido, ó. E agora sim, com a nossa agulha e a linha vermelha, eu já dei um arremate na ponta e perceba que eu tô com uma linha só, tá vendo? Só tem uma linha na volta da agulha para que a costura fique bem delicada e bem invisível. E eu vou dar o meu primeiro ponto, a minha agulhada lá para dentro, desde a costura original do forro, tá vendo? Desde antes de descosturar, eu tô colocando a ponta da minha agulha aqui. Eu puxo, ó, o meu nozinho já vai ficar escondido lá dentro. Aqui eu posso dar uma agulhada bem pequenininha, ó, e puxar para fazer um arremate discreto, que é um arremate de laçada, ó. A gente puxa, formou esse anelzinho aqui com a linha, ó, tá vendo? É só a gente passar
a agulha por dentro, a ponta da agulha, e puxar. Olha como é que fica um arremate bem miudinho. E a partir daqui, a gente começa a fazer a costura invisível juntando borda com borda. Coloca o fiapinho lá para dentro. E o que a gente faz? A gente vai dar uma agulhada sempre do tamanho do ponto da costura original que já veio com a roupa, tá? Você usa, inclusive, tá vendo os furinhos da agulha aqui, ó? Consegue enxergar os furinhos da agulhada da costura? Ó, você se guia por esses furinhos, porque você vai ter que juntar uma borda com a outra. Então, você dá um espaçamento pegando esta borda superior e puxa. Agora, você vai dar o mesmo espaçamento paralelo, pegando na borda do outro lado. Ó, dá uma agulhada aqui do tamanho do ponto e puxa. Agora você vai lá na outra borda, ó, usa o furinho da costura original como referência e puxa. Vem aqui na outra borda do outro lado e dá uma agulhada também. Tá vendo que você agulha aqui e agulha lá? Pois então, é isso aí que você vai fazendo. Ó, vai dando mais ou menos uns 6 ou 7 pontos como esse, lá e cá, tá vendo? Ó, lá e cá. Quando você der uns 6 pontos mais ou menos continuamente, você pode pegar a sua linha, ó, e puxar. Tá vendo que quando você puxa, a linha some, mesmo sendo uma linha vermelha, gente, que tem destaque no tecido preto, você já conseguiu fechar esse pedaço. Aí o que você faz? Você continua com a sua costura normalmente, como se fosse os ratinhos da Cinderela. Dá uma agulhada aqui, ó, vai costurando e dá uma agulhada lá. Cara, eu te pergunto, é difícil fazer isso aqui? É uma costura à mão, que pode ser usada em peças, né, de acabamento fino, que você precisa fazer um acabamento de excelência, uma costura bem feita. E aí você puxa, ó, e vai fechando completamente até você finalizar aqui, ó, do outro lado do descosturamento, colocando o fiapinho para dentro e finalizando com o mesmo tipo de arremate discreto que a gente fez no começo. É só costurar até o final e finalizar. E querem ver como é que ficou o resultado de todas as costuras invisíveis? Pois então, no blazer preto, olha aqui no detalhe como é que ficou. Ó, aqui, ó, foi onde eu fiz a costura à mão com a técnica da costura invisível, ó, e não dá para ver absolutamente nada. Agora aqui, ó, no recorte que atravessa o decote, ó, também fechei tudo com a costura invisível e tá perfeito, não dá para ver nada. E no cós, ó, a costura invisível ficou assim pelo avesso, ó, e também pelo direito não aparece nada. E caso você tenha interesse de aprender mais sobre costura, sobre como fazer as próprias roupas, aqui na descrição desse vídeo eu vou colocar um link de um outro vídeo meu, onde eu explico como é que você pode fazer as suas próprias roupas, qual é a diferença da costura que você faz para uma costura de loja, qual é a diferença da costura bem feita para costura mal feita, enfim, clica lá, assiste e veja se faz sentido para você. E essa foi a costura invisível. Existem diversos outros pontos à mão, tem o ponto travado, o ponto corrido, o alinhavo provisório, o ponto de bainha invisível. E caso você tenha interesse, né, por esse tipo de assunto, já aproveita, se inscreve aqui no canal, deixa o like no vídeo, não se esqueça daquele link que eu recomendei que você assista e a gente se encontra no próximo vídeo.